Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast da Casa da Gestão. Eu sou Leonardo Fábio Lugoboni, estou aqui com Paulo Azevedo e hoje a gente quer falar sobre orçamento, principalmente sobre tipos de orçamento. Acho que a gente tinha prometido falar sobre isso, Sim. Né, Paulo, no último videocast? Verdade. Acho que a gente pode começar pensando em conceitos, né? Então, o que é um orçamento e quais são os tipos de orçamento? Se você quiser começar. Muito bom. Na verdade, quando a gente fala dos principais autores, de como deveria ser na prática, o orçamento é a representação financeira da estratégia. E aí já começa uma discussão que não é exatamente consolidada, nem na literatura e nem na prática, se eu faço o orçamento e depois eu monto a minha estratégia, ou eu monto uma estratégia e o orçamento é o final dessa estratégia, Eu acho que os principais autores, e é o que eu acredito e o que a gente trabalha é que primeiro a gente monta o planejamento estratégico, desse planejamento estratégico a gente parte para o plano tático e o plano operacional, e aí a partir daí o orçamento vai ser essa valoração, essa estimação financeira desse meu plano operacional. E quando a gente fala sobre isso, muita gente confunde orçamento com gestão de caixa, ou fluxo de caixa. Sim. Porque está acostumado até com orçamento pessoal ou familiar e trata o orçamento como se fosse entrada e saída, de recursos, de dinheiro. Sim. Mas o orçamento, na verdade, ele vem com um conjunto de peças orçamentárias que vão se amarrando e se desdobrando. Vou dar um exemplo. Normalmente, a gente começa com vendas. E aí eu posso explicar daqui a pouco por que a gente começa com vendas, Mas eu tenho uma ideia. Tem várias discussões do porquê que isso deve começar. Às vezes não é vendas, às vezes é produção, Mas normalmente é vendas. E aí, com base no que a gente planeja vender, a gente vai estruturar quanto que a gente precisa entregar ou produzir, e aí isso, quanto de mão de obra é necessário, e a partir daí de quanto de despesa a gente vai ter, impostos. Então, veja que é uma amarração, desdobramento de peças orçamentárias, para entregar aquela estratégia. Tá, mas antes de chegar nessa parte, então, você trouxe um tema legal que é ver se vem primeiro a estratégia, depois o orçamento, ou primeiro o orçamento, depois a estratégia. Eu também acredito que vem primeiro a estratégia. Mas eu penso que, vamos supor que a origem de uma empresa, tem várias origens possíveis, seja alguém querendo empreender. Eu vejo que empreender passa por duas coisas, dois temas que acabam chegando nesse papo de estratégia ou orçamento. Que é, ou eu sei que o produto tem margem, eu falo, estou vendo uma oportunidade de mercado. Sabe aquele papo? Eu estou vendo que esse produto é mais barato aqui, dá para vender com um pouco mais de preço ali, tem margem, aí você vai ter um comércio. Ou que eu sei fazer alguma coisa. Aí você pensa, o meu grande talento é fazer tal coisa. Será que eu consigo vender isso? Então, é assim, eu vejo que a empresa começa, geralmente, vai ter alguém que é bom de comercial, alguém que pensa como que eu vendo, ou alguém que é bom de produção, como você disse, Alguém que fala, tem uma coisa que eu sou capaz de entregar. E a partir daí você passa a ter outras ideias. Então eu vejo que o que pode fazer começar uma empresa vem um pouco antes desse papo da estratégia, mas passa por margem. Não sei o que você pensa. Paulo, eu acho que nesse caso é diferente, Dentro da discussão, porque a gente está falando de empreender, da parte do empreendedorismo. Sim. E aí tem uma área do estudo de empreendedorismo que ela discute duas teorias, que é a teoria do effectuation e a teoria do causation. Então vou tentar explicar rapidamente qual é a diferença das duas coisas. Exato. Quando a gente fala de metodologias ou posicionamentos de causation, quem inventou isso foi uma indiana chamada Sara Saravati. Ela esteve no Brasil recentemente, inclusive. Legal. Então ela fala que quando a gente tem a abordagem do causation, a gente diz qual é o plano, aonde eu quero chegar, e aí a partir daí eu vou estruturando quais são os recursos que eu preciso sustentar para chegar nesse plano. Mas aí começou pela estratégia ou por orçamento? Na verdade, começa com o objetivo que eu quero atingir e depois com o que eu preciso estruturar para atingir esse objetivo. Tá. E aí, na verdade, se confunde a parte da estratégia e orçamento Misturou nesse sentido, um pouco, Porque Sim. ela vai... É um processo de estruturação cíclica. Eu penso na estratégia, vejo o orçamento, às vezes não atinge, aí eu volto na estratégia, eu vou ajustando os dois até que a gente tenha uma única coisa. Isso está lá como resultado final, e aí eu venho estruturando os recursos que eu preciso para chegar nesse resultado final.
Quando eu falo de empreendedorismo, né, o que a gente entende como mais moderno hoje é a gente falar de effectuation. E o que é esse effectuation? É o outro modelo. É o outro modelo. Tá. É a gente parte do que eu tenho de recurso e o que eu consigo entregar. Começa a partir do que eu tenho. Exato. Parece mais realista, né? Me parece muito mais realista. E isso é a realidade dos empreendedores, né? Então, quando a gente pega uma startup que está nascendo, quando a gente pega uma empresa que está nascendo, então, com base nos recursos que eu tenho, o que eu sou capaz de entregar? O que eu consigo entregar? Que planos eu consigo entregar? E aí, a partir daí, conforme eu vou percebendo que eu vou precisando de mais recursos, eu vou estruturando. A hora que eu consigo esses recursos novos, eu mudo o que eu consigo prometer que eu vou entregar. Então, eu parto dos recursos que eu tenho e, a partir daí, o que eu consigo entregar. Então, quando você fala assim, a margem vem primeiro, etc., é porque eu imagino que a gente está colocando na cabeça, olha, eu tenho um bom produto, um produto rentável, eu consigo entregar nesse volume, o que eu consigo fazer com isso? E aí eu tenho uma estruturação de como tirar o máximo proveito daquilo que eu já tenho. É diferente de uma empresa que está um pouco mais estruturada, né? E aí, não quer dizer que mais estruturada vai ser sempre causation e effectuation, né? Mas estou dando um contraponto, outro modelo. Onde eu vou partir, né, de onde eu quero chegar. Então, eu quero aumentar 20% de share de mercado. 20% é exagerado. Vamos colocar 10% de share de mercado. E aí, a partir daí, o que eu preciso estruturar para ter esse aumento? E aí eu vou ter que aumentar pontos de venda. Olha, eu vou ter que aumentar vendedores. Olha, eu vou ter que aumentar a publicidade. E aí eu venho estruturando coisas que eu preciso para entregar esse resultado final. Tá, então eu vou dar um exemplo. Eu gosto de exemplos da área de alimentação, né? Por motivos óbvios, gosto de comer. E aí a gente pode pensar nesse modelo mais empreendedorismo, nesse modelo mais empresa grande para ver como é que se encaixa. Imagina, por exemplo, eu sei fazer bolo. Aí eu resolvi fazer bolo de pote. Aí se eu penso nesse modelo, acho que é mais o effectuation que você falou, né? Eu penso, eu já tenho fogão, já tenho batedeira, já tenho os recursos para começar a fazer bolo, gosto de bolo. Aí faço alguns bolos e começo a vender. Faço, sei lá, o que o pessoal chama de MVP, né? Chama um amigo e fala, come o bolo aí, me fala se você achou bom, mas seja sincero, porque se você falar que você achou bom, eu vou fazer 1000 bolos. Então, se você é melhor achar o defeito agora do que achar lá depois. Aí você começa vamos supor que achou um modelo, você começa a empreender. Você acha que esse modelo é mais pro causation ou é mais pro effectuation, se for pensar assim? A gente não combinou isso, tá, pessoal? É que a Sara, ela traz um exemplo muito parecido com o que você está falando. Ela dá um exemplo assim, imagina que você vai prometer um jantar para um grupo de amigos. Aceito também. E aí, nesse jantar, você pode começar dizendo o seguinte, olha, eu quero fazer o prato X. E aí, a partir desse prato X, que tipo de ingrediente você vai precisar comprar, qual é o processo ideal para que você faça esse prato e lá no final você sirva o prato desse jeito que você planejou. Aí seria o causation. Certo. E aí, o outro modelo, que é o que você trouxe do bolo, né? Sim. É mais ou menos isso. Olha, considerando o fogão que eu tenho, que podia ser melhor, mas é o que eu tenho. Considerando os ingredientes que eu tenho na geladeira, que eu poderia ter outros? Poderia, mas eu tenho alguns ingredientes. Qual é o melhor jantar possível que eu consigo oferecer para esse grupo de amigos que eu vou convidar, né? Tá. Então, e os dois modelos, eles convivem, assim, claro que não ao mesmo tempo, mas existem empresas que trabalham, né, com o primeiro, tem empresas que trabalham o segundo, e a ideia é que a gente consiga entender o que muda em cada um deles. Tá. Hoje, quando a gente fala de empreender, né, no início do empreendimento, está se aproximando muito mais do effectuation do causation, por motivos óbvios, recursos. Mas não é mas tem muita empresa grande que tenta estruturar o effectuation como aplicar o effectuation também. Sim. Tá, eu vou voltar pro bolo, que acho que aí tem um exemplo menor e um exemplo maior. Aí, legal. Falando do ponto que é mais minha praia, que é um ponto relacionado a finanças, ponto de equilíbrio, quanto eu tenho que vender e tudo mais. Aí vamos supor que eu comecei a fazer bolo de pote, passei do MVP, tá? Já entendi o effectuation e o causation. O modelo seria um pouco parecido com os dois, né? Mas mais pro effectuation, né? Se for pensar a partir dos recursos do que eu sei fazer. Muito bem. Imagina que eu, para não arriscar muito, né? Porque negócio tem modelos de risco e tudo mais, depois nós vamos trazer uma conversa sobre risco. Mas aí, imagina que eu comecei a vender com o que eu sou capaz de fazer eu. Usando a minha capacidade produtiva, a minha mão de obra, os meus recursos disponíveis. Aí eu percebi, primeiro, que o meu bolo vende bem, meu bolo é gostoso, meu bolo parece que tem uma margem boa, e aí eu descubro que eu consigo vender mais bolo
do que eu sou capaz de produzir. Aí eu tenho um problema que geralmente leva para orçamento, que é o seguinte: será que eu contrato alguém? Se eu contratar alguém, então, aí eu tenho um ponto de equilíbrio mais alto, porque eu não posso mais vender pouco. Aí por isso que o desdobramento do orçamento ele é importantíssimo, né, Paulo? Porque aí, como é que a gente começa a fazer esse plano? Então eu tenho, com base no que eu consigo vender, aí com base no que eu consigo vender, eu vou estruturar o quanto de mão de obra eu preciso contratar, e aí, vai contratar uma pessoa ou duas, então vai entrar esse orçamento de mão de obra, aí vai ter o orçamento de material que vai subir proporcionalmente ao quanto de bolo eu vou vender, e aí, lá no final, né, e não são todas as empresas que chegam nesse ponto, e ele é muito importante, a gente deveria fazer o orçamento das demonstrações contábeis, que seria o orçamento do DRE, o orçamento do balanço orçado, né, o orçamento do balanço patrimonial, que é onde eu tento prever lá no final do ano, se esse orçamento for operacionalizado, qual vai ser meu DRE? Qual vai ser meu lucro? A gente pode falar de DFC para o método direto, do método indireto, que é minha praia. Essa eu conheço mesmo. Eu queria voltar para o orçamento. Certo. Então, vamos supor. Aí eu decidi, mas eu para não correr risco, eu vou começar contratando uma pessoa. Uhum. Aí eu começo contratando uma pessoa, eu estou pensando ainda, talvez mais no modelo de effectuation, que eu estou pensando nas coisas que eu sou capaz, não quero aumentar muito minha capacidade para não correr muito risco. Mas aí se eu começo a pensar muito sobre... Eu falo, bom, esse mercado é mais interessante do que eu tinha pensado. Aí eu dou um passo para trás, talvez eu possa passar para o modelo de causation. Fala assim, cara, para atingir esse mercado melhor, quais seriam os produtos que eu deveria ter, quais seriam os insumos, e a partir daí eu começo um outro modelo, já com a empresa rodando. Exato. Ninguém na prática fica pensando, eu vou trabalhar mais effectuation ou mais causation, né? Acontece automático. Acontece automático. Certo. Né? No fundo, a gente pode ter clareza dos recursos que a gente tem e o que a gente consegue entregar com esses recursos. Ou o que você está me trazendo é uma migração para um outro modelo, que é, olha, eu quero entregar esse resultado. Com base nisso, quais recursos eu preciso ter e como é que eu vou organizar isso? Tá. Né? E aí como é que a gente tangibiliza isso dentro da estratégia e, consequentemente, dentro do meu orçamento, para que ele represente esse plano, de onde eu quero chegar e quais são os desembolsos, né, os ganhos, as receitas que eu vou ter para a tesouraria. Para chegar nisso daí. Tá, perfeito. Então, no começo, a gente estava diferenciando o modelo de empreendedorismo para o modelo da empresa grande. E aí vamos pensar agora, então, numa empresa que vende bolo, mas vende o bolo pronto e os clientes são supermercados. Como é que fica o effectuation e o causation para uma empresa que faz bolo em escala? Vamos pensar nessa resposta. Na verdade, Paulo, eu acho que aí já não é tanto na discussão de effectuation e causation em bolo de escala. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu acho que aí a gente vai ter uma previsão de vendas, né? De volume, de crescimento e patamares de venda. Sim. E que aí eu vou precisar estruturar como eu entrego isso. E aí, talvez eu olhando agora com um pouco mais de detalhe, me parece que está muito mais próximo do causation, porque eu já tenho o resultado, né? A previsão de vendas que isso vai me trazer. Uhum. Se eu já tenho esse pedido, se eu já tenho essa entrada nesses clientes, eu vou ter uma escala maior. E aí vem desdobrando isso, né? Então, quanto de ativos eu vou precisar ter para fazer essa produção? Será que eu tinha um forno? Será que esse forno ele dá conta, né? A capacidade produtiva é suficiente? Talvez eu tenha que ter mais ativos para conseguir fazer essa produção. Uhum. Talvez eu não consiga fazer com um funcionário, eu vou ter que ter um ajudante, né, para fazer a preparação para que esse funcionário continue assando o bolo. Talvez eu não precise de 2 cozinheiros, né? E aí esse planejamento de mão de obra, ativos, recursos, Sim. ele se desdobra dessa previsão de vendas que eu tenho. Você falando assim, eu fico com a impressão de que o effectuation é um modelo que faz mais sentido talvez para empreendedorismo e é um modelo menos profissional. E conforme a gente vai profissionalizando o negócio, o modelo de causation parece fazer mais sentido, que parece que eu estou olhando de forma mais organizada. Depende, Paulo. Imagina que eu queira ter uma boutique de bolos, por exemplo. Nesse caso... E tem isso, né? Tem uns lugares que vendem um bolo que não tem aquela cara de industrializado, que parece um bolo que está feito sob medida para você, uma coisa caseira, né? E aí imagina o seguinte, eu não consigo escalar
o chefe que eu tenho que faz aquele bolo maravilhoso, concorda? Eu tenho talvez eu consiga outros, mas isso é muito mais limitado do que pensando numa produção industrial. E muda a proposta de valor também, muda né? a proposta Se de eu valor. tiver 10 chefes, né? Aí é outra proposta. Exatamente. E aí, eu estou partindo do modelo Effectuation, porque eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tenho essa equipe, eu tenho essa estrutura de forno, por exemplo, com isso eu consigo produzir X bolos, e aí eu vou cobrar um valor Y nesses bolos. E aí eu estou partindo do que eu tenho para o que eu consigo entregar. E aí ficou Effectuation de novo. E aí fica Effectuation, entende? Não é mais o modelo Causation. Certo. Eu tenho, partindo do que eu tenho, o que eu consigo entregar. E olha, tem empresas, né? Quando a gente olha qualquer modelo de boutique, seja na área de alimentos, seja na área de customização, né? Eles partem disso. Eu tenho uma capacidade X e aí eu tenho que encontrar clientes que estejam dispostos a pagar por essa exclusividade, por essa customização. E aí se aproxima muito mais da Effectuation do que da Causation, né? Tá. Agora, certo. Mas aí eu fiquei com uma... Para mim tá muito claro isso que você falou. Mas eu fiquei com uma dúvida do outro podcast. Que a gente estava falando... Deixa eu ver se eu lembro. Era uma situação em que a gente fazia um orçamento e depois a gente media indicadores e percebia que o orçamento não estava indo bem. Estava saindo meio fora do planejado. E aí você falou alguma coisa sobre revisitar o orçamento. E aí eu ia te perguntar o que vale mais a pena? A gente usar um orçamento estático ou um orçamento flexível? Mas antes de responder isso, então primeiro vamos tratar de conceitos. Existe isso? Ou o que é um orçamento estático? O que é um orçamento flexível? Pensa que quando a gente faz um orçamento, Paulo, a gente vai estruturar o tempo desse orçamento. Então eu posso fazer um orçamento para 6 meses, para 1 ano, para 5 anos. O mais usual é o orçamento de 1 ano, tá certo? Que você chega no meio, no segundo semestre, você começa a se organizar para definir o ano de, vamos supor, de 25 para 26, de 26 para 27. Exato. Mas por que eu digo que ele é o mais usual? Porque tem empresas que são muito dinâmicas que fazem orçamentos só de 6 meses. Tem empresas que são muito estáticas, assim, que o mercado... Faz orçamento mais longo. Faz orçamento mais longo. Mas o normal, né, a grande maioria das empresas faz 12 meses. E aí, quando eu faço um orçamento de 12 meses, por melhor que eu seja em fazer orçamento, eu estou tentando prever o que vai acontecer daqui 11 meses, né? 12, eu costumo dizer que na pessoa física que a gente chama de ansiedade, na empresa a gente chama de planejamento, né? Você está querendo antecipar o que vai acontecer em 12 meses. É isso. Certo. E aí, existem empresas que usam esse orçamento do modelo estático, ou seja, eu congelo esse plano e faço todas as alavancas possíveis, né? Para eu conseguir entregar o que foi planejado, fazendo o que eu tiver que fazer, mas eu vou entregar o que eu planejei. Nós chamamos isso de orçamento estático. Isso tem vantagens e desvantagens, tá? Não vou dizer nem que é bom e nem que é ruim. Tem vantagens e desvantagens. Ou eu posso fazer esse plano e de tempos em tempos atualizar esse plano. Às vezes a gente atualiza o que falta para o orçamento, às vezes a gente fala do rolling budget, né? Que eu planejo mais 12 meses a partir dali fazendo uma recalibração. Aí tem o rolling budget, rolling forecast. O orçamento base zero, muda muito. Vamos deixar isso para outro podcast, vamos falar só do estático e do flexível, ou ajustável, né? Mas só para a gente entender, eu não mudo durante o exercício, durante os 12 meses. O outro, de tempos em tempos eu posso mudar. Faz parte da governança orçamentária definir se eu vou mudar todo mês, se eu vou fazer checkpoints a cada quarter, por exemplo, eu vou lá e posso mudar o que falta, né? Vai ter 2 mudanças, uma no meio do ano e uma com 3 meses, uma com 9 meses, por exemplo, né? E aí esse comitê orçamentário deveria discutir de quanto em quanto tempo a gente vai poder ajustar caso a gente escolha pelo flexível. Então o normal é o estático, então? Não, na verdade tem empresas que usam estático, tem empresas que usam flexível. Eu chutaria dizer que o flexível ele é mais usual do que o estático, né? Que tem mais empresas que fazem esses ajustes do que o estático. O que muda muito é, por exemplo, se eu reporto para a matriz e a matriz ela exige que não mude. Quanto mais estruturado, mais estático tende a ser, né? Porque aí existe uma governança, uma cobrança, né, dessas estruturas mais rígidas da matriz, por exemplo, que tenta garantir que a filial ela
cumpra o plano, porque o plano da matriz está baseado no plano da filial. Então, se falha, se a filial muda o plano no meio do caminho, né, o meu planejamento lá da matriz, ela fica comprometido. Mas, Paulo, às vezes, tem situações que como é que eu consigo prever, por exemplo, uma guerra igual está ocorrendo agora, e o impacto que isso vai trazer no câmbio, no custo de combustível e tudo mais? Entende? Tá. Então, assim, para a gente finalizar essa parte, se você tivesse que sugerir para uma empresa um tipo de orçamento, você sugeriria o orçamento estático ou você sugeriria o orçamento flexível? Eu sugeri um meio termo. Que Mas seria não é isso? pior meio termo? Não, eu sugeri um flexível, mas a questão é que não é um orçamento flexível onde todos os meses a gente vai replanejar o que falta e recalibrar. É um orçamento flexível onde eu precise aprovar o que está sendo mudado e o porquê está sendo mudado. Porque uma das grandes desvantagens do flexível é que se eu não tomo cuidado, ele pode mascarar ineficiências das áreas. E aí eu quero mudar o plano porque eu não estou conseguindo entregar. Mas não é porque, né, o orçamento teve um erro de premissa ou subiu o dólar, coisa que eu não controlo. Eu falhei, aí eu vou lá e quero mudar. Então, quando eu crio um orçamento flexível, mas com aprovações mais rígidas do porquê eu estou mudando, né, que eu justifique isso, que eu preste conta disso, tende a ter menos mudança, e aí eu tento garantir que esse plano, que deveria ser bem feito, ele seja executado da forma mais adequada. Sabe quando eu penso nesse papo de orçamento, eu lembro da época da pandemia. Antes da pandemia, uma empresa que fazia máscara respiratória, por exemplo, tinha lá um mercado plain vanilla, né? Cara, eu vendo máscara respiratória um pouco para consultório, um pouco para clínica, um pouco para hospital. Tem uma carteira de clientes que compra com uma certa recorrência, tem um mercado totalmente estável. Aí vem a pandemia. Aí você aumenta a demanda sensivelmente, todo mundo quer máscara. Aí fica uma demanda que ninguém consegue atingir. Aí você tem outros participantes do mercado que começam a fazer máscara. E aí não tem como seguir aquele orçamento original que você tinha feito, porque surgiu uma situação totalmente contingente. Aí depois de um certo tempo, aí a gente teve o lockdown, passou um tempo fechado. Aí depois de um certo tempo, tentou se voltar, né, do lockdown. Aí você fala, agora talvez as máscaras tenham que mudar. E as pessoas passaram a ter máscaras respiratórias. Acho que para a gente pegar avião tinha que usar máscara com dupla camada. A de tecido já não servia mais. E aí você tem que lidar com uma empresa que era totalmente convencional, com um orçamento talvez mais estático, teve que se adequar cada hora com um mercado funcionando diferente. Então esse seria um mercado mais dinâmico que faria sentido ter um orçamento mais flexível. Desde que eu tenha mudanças que sejam justificadas por mudanças de mercado e não por ineficiências das nossas áreas. E quem que vai dizer se essa mudança veio de mercado ou se é interna, né? A gente tem que ter um bom comitê orçamentário para julgar isso, um bom controller para ajudar a avaliar isso, né? Só o fato de quem está querendo mudar o orçamento ter que explicar o porquê que vai mudar o orçamento já mitiga bastante isso, né? Porque eu estou explicando por que o custo com a mão de obra ou o volume de mão de obra vai ter que mudar, né? Ou por que o meu gasto com, né, alguma despesa vai aumentar. E aí, só o fato de eu ter que explicar isso já mitiga bastante. Mas aí criação e gestão de comitês acho que é um tema para um outro podcast, né? Vamos deixar isso para um próximo podcast. Vamos. Pessoal, queria agradecer todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado, né? Vejo vocês num próximo podcast. Até mais.